Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de matemática básica, hoje, dia 16 de setembro de 2021. Na aula de hoje, a gente vai estudar a comunidade temática, grandezas e medidas, o objeto de conhecimento é medidas e comprimento, e o objeto de conhecimento específico é grandezas de comprimento, quilômetro, metro e centímetro. A gente vai resolver algumas situações, problemas envolvendo a convenção entre essas unidades estabelecidas. Lembre-se que nas aulas passadas, nas últimas 3 aulas, a gente estudou a medida de tempo. Então, hoje a gente vai passar para estudar a medida grandeza comprimento. Há um objeto físico retilíneo, como um pedaço de arame ou uma representação desse objeto, que é o desenho dele, ou ao conceito abstrato matemático de segmento de reta. Associamos uma grandeza, que é o comprimento, que pode ser medido. Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Tem aqui um pedaço de arame e o segmento de reta. Lembrando, o que é um segmento de reta? O segmento de reta é praticamente, numa linguagem mais informal, a gente pode dizer que é o pedaço de uma reta. Ao contrário da reta, que ela vai partir para as duas direções, tanto para a direita como para a esquerda, que a gente já viu lá que o zero está no meio, a gente tem números positivos na direita e números negativos na esquerda, certo? Então, ela segue nas duas direções, a reta. O segmento de reta ela vai ter um ponto e vai seguir apenas em uma direção, como vocês veem aí nessa imagem onde tem essa setinha. Certo? Medir uma grandeza é atribuir um número a essa grandeza. Esse número seguido de unidade de medida escolhida é a medida da grandeza. Acompanhe a seguinte situação. Adolfo escolheu o comprimento do palmo dele como unidade de medida de comprimento. Ele comparou essa unidade de medida com o comprimento da tampa da mesa de estudo. Primeiro, pessoal, quando a gente fala em medir alguma coisa, a gente sempre deve colocar na nossa mente que quando a gente está medindo, a gente está comparando uma coisa com a outra. Então, nesse exemplo aqui, Adolfo escolheu o comprimento do palmo, ele utilizou a mão dele para poder fazer essa medição, como observa aí na imagem. Dessa comparação, ela surgiu o número 5, que é a medida de comprimento do tampo, tendo o palmo de Adolfo como unidade de medida de comprimento. Então, essa mesa, ela mediu 5 palmos. Assim, a medida de comprimento da tampa da mesa é de 5 palmos, um número seguido da unidade de medida escolhida. Caso Adolfo tivesse escolhido o comprimento de um lápis como unidade de comprimento, pode ser que ao fazer a comparação surgisse o número 7, por exemplo. Nesse caso, a medida de comprimento da tampa da mesa seria indicada por 7 lápis. Então, como cada uma das situações tem medida diferente, pode dar uma medida diferente na hora de medir. O lápis ele pode ser menor ou pode ser maior também do que a medida de Adolfo. Observe que podemos mudar a unidade de medida de comprimento. A gente pode mudar o material, o método que a gente está utilizando para medir. E, consequentemente, mudar também a expressão que fornece a medida. Porém, o comprimento da tampa da mesa ela não vai se alterar. A mesa ela vai continuar no mesmo comprimento, mas dependendo do material que eu estou usando, eu vou falar de forma diferente. É 5 palmos de Adolfo. Lembrando que o palmo de Adolfo não necessariamente é igual ao meu palmo ou de vocês. E 7 lápis, que também vai ter a mesma unidade de medida. Então, as unidades de medidas que a gente vai estudar é justamente unidades padronizadas, padronizadas que facilita justamente essa medição, para todo mundo ter uma forma igual. Entre as unidades de medida de comprimento existente, a que é considerada oficial pelo Sistema Internacional de Unidades é o metro. Então, o metro a gente vai utilizar sempre como padrão para poder definir, para fazer a convenção para as outras medidas. Essa medida apresenta seus múltiplos e submúltiplos, que são valores maior e menor do que o metro, que vai ser usado em determinada situação. Os múltiplos do metro são quilômetros, hectômetros e decâmetro. E os submúltiplos são decímetro, centímetro e milímetro. Então, a gente vai usar sempre essa tabelinha aqui. Observem que o metro ela fica na parte central,
tá ficando no meio e a gente vai usar ele como padrão. E esses sinais aqui de multiplicação e divisão tá indicando o que a gente vai fazer. Se a gente vai para cá, para os submúltiplos, ou a gente vai para cá, para os múltiplos. Então, a gente vai entender com mais detalhe na aula de hoje. Os múltiplos e os submúltiplos do metro, eles são representados por sigla. O quilômetro é representado pela sigla km, o hectômetro hm, decâmetro DAM, metro m, decímetro dm, centímetro cm e milímetro mm. Então, continuando na tabelinha aqui, né? Múltiplos e submúltiplos do metro. Quilômetro, 1 quilômetro equivale a 1000 metros, ou seja, 1 metro vezes 1000 vai ser igual a 1 quilômetro. 1 quilômetro é igual a 1000. Transforme 6 centímetros para metro. Como é que eu faço isso aqui? Para me transformar de centímetros para metro, né? Eu vou aqui na tabelinha, ó, eu posso colocar o centímetro aqui na tabelinha. 1 centímetro, tá? Para metro. Vem para cá, ó. Passa quantas casas? 1, 2. Então, eu vou pegar 1 e dividir por quanto? Ó, tem um 10 aqui e outro 10 aqui. Eu posso dividir pelo primeiro 10 e depois dividir pelo outro 10. Mas é a mesma coisa de eu estar dividindo por quanto? Por 100. Certo? Então, para me transformar de centímetros para metro, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? De acordo com a tabela, para transformar a unidade de centímetro para metro, basta dividir o número por 10 duas vezes, que equivale a dividir por 100. Veja, 6 dividido por 10, né? No caso aqui eu coloquei o 1, não foi, ó? Mas na verdade é o 6, porque aqui é o que a gente quer converter é 6 centímetros, não 1 centímetro, né? Então seria 6 dividido por 10, que dá 0,6. 0,6 dividido por 10, que dá 0,06. Tá bom? Então é a mesma coisa de fazer assim, ó. 6 dividido por 100. Certo? Veja que 6 dividido por 100 é 0,06, né? Que é a mesma coisa de 0,06 metros, que a gente converteu em metro. Carla mediu o comprimento da mesa da cozinha de sua casa para comprar uma toalha. Como ela não tinha um instrumento de medida adequado, ela usou o quê? Usou a medida aproximada do comprimento da palma da sua mão. Observa abaixo o procedimento que ela usou para medir a mesa. Então, aqui, ó. Olhando aqui para a imagem, qual é o tamanho da mão de Carla? 22 centímetros, certo? Qual é a medida aproximada do comprimento dessa mesa que Carla mediu? Então, ó, se ela precisou, deu quantos palmos dela aqui, ó? Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, seria 22 vezes 6. 2 vezes 6, 12. Subiu 1, 2 vezes 6, 12, 13. Então, dá 132. Porque a mão dela aqui, ó, foi colocada 6 vezes. Então, cada vez que ela colocou, deu 22. Então, deu 132 centímetros. Japão inaugura montanha-russa com a queda mais íngreme do mundo, com 1 quilômetro de extensão e 43 metros de altura. Quantos metros de extensão tem a montanha-russa? Essa questão ela é bem simples, porque ela está sendo bem óbvia, né? Com 1 quilômetro de extensão e 43 metros de altura. Então, a gente vai converter de quilômetros para metro, que é o que ele está pedindo aqui, que ele está pedindo 1 metro de extensão. Então, 1 metro de extensão é aqui, ó, 1 quilômetro de extensão. Como é que eu faço para transformar quilômetro em metro? Multiplico por 1000. Então, se eu for olhar lá na tabelinha também, eu vou ver que eu vou realizar o procedimento, né?
de multiplicação, tá? Então, que a gente vai pegar do quilômetro, que é a primeira unidade lá, né? E até chegar em metro, a gente vai multiplicar por 10, por 10, por 10, né? A gente vai multiplicar por 1000. Então, é 1 vezes 1000 que vai dar 1000. Obrigada, pessoal. A atividade está disponível. Aguardo o retorno de vocês.